Boa noite, meu nome é Marques Cruzeiro, feliz da vida como sempre. Cumprimento os meus leitores, assíduos ou esporádicos. E hoje eu passei a tarde, desde mais ou menos umas 16h30 até umas 21 horas, é, estudando economia criativa. E eu resolvi fazer esse vídeo para deixar a memória um pouco do que eu consegui refletir de informação nesses estudos que eu tive hoje nesse domingo, que hoje é 5 de setembro de 2021. Eu, hoje eu estudei um pouco sobre a formação de demandas e ofertas, né? E eu tive um insight que eu achei interessante, que eu resolvi dividir com vocês, que é como é a formação dessa demanda, né? Vamos supor que eu moro num município no interior do Brasil e que todos os dias na minha fazenda eu tô tendo problema com pelo menos um dos litros, galões de leite, eu tô perdendo porque ele tá talhando. Então, observa-se que se eu todos os dias eu entrego 5 galões de leite, se um taia, eu tenho um determinado prejuízo no qual eu não vou deixar de faturar durante aquele dia. Ainda corro o risco da empresa de laticínios ela suspender o meu leite por causa do problema na produção. Então, o que eu observei é o seguinte: se tem alguma coisa dentro do nosso cotidiano que ela incomoda, ela é um problema que a gente enfrenta todos os dias ou esporadicamente, é exatamente nessa posição que uma empresa deve se encaixar, né? Se o problema está num dos galões de leite, então eu preciso encontrar uma equação econômica no qual todos os dias eu tenho a garantia de entregar os meus 5 galões de leite na minha propriedade rural, dentro da minha realidade. Vamos supor que eu esteja dentro do município que a maioria das famílias é composta de 3, 2 ou 4 pessoas no máximo. E que o arroz que é comercializado no supermercado de 5 litros, perdão, 5 quilos é uma realidade tão grande de consumo que o gasto que eu vou ter no pacote de 5 quilos impacta dentro da minha economia. Porque geralmente no interior a razão de R$ 10 é muito mais significativo do que uma pessoa dentro de uma razão de R$ 100 que mora numa área urbana, né? Então, de repente, a minha empresa, para resolver o problema dessas famílias pequenas que são numerosas no município, pode oferecer um serviço no qual ela vai passar a gastar com um quilo apenas de arroz durante o mês. E vai gerar uma economia para ela e parte dessa economia vai vir para a minha empresa também. Então, o que eu sugiro para quem quer empreender é começar a observar as queixas das pessoas dentro do município. O que é que elas estão necessitando de liberar de tempo? O que elas estão precisando de ter de liberdade? O que as pessoas estão necessitando de gerar economia? De repente, eu estou numa região agrícola em que todos necessitam ter a sua caminhonete, mas
é uma realidade de baixa renda. E eu, como empresário, eu posso ter uma solução de fazer um acordo contratual com os proprietários das fazendas, em que eu planto a madeira de lei para daqui a 25 anos eu colher em troca do preço de aquisição do veículo, que é a necessidade das pessoas. Uma forma de programação. Então, se existe a falta do recurso, é necessário criar empresas que gerem um recurso dentro do município. De repente, é necessário criar uma economia através de um equipamento, de uma máquina de costura, em que se incentiva as mulheres a aquisição do material, em que elas vão pagando com a parcela das vendas que vai adquirindo, e essa economia que vai fluindo vai trazendo dinheiro para dentro do município. Às vezes, a escassez é uma variável em que o empresário deverá atuar dentro do município, de criar economias em que essas economias trazem o dinheiro, o recurso para dentro do município, em que a pessoa vai poder comprar seu liquidificador, sua geladeira, reformar a casa. De repente, o meu problema dentro do município é que todo mês de novembro chove muito e dá mofo na parede. Eu preciso de uma solução para retirar o mofo toda vez que chega em novembro na minha residência. Ou no município no interior de Minas Gerais, se eu desenvolver uma tinta que deixa a casa 15 anos sem necessidade de pintar novamente, seja uma solução que me gere economia. Gerando economia, eu vou liberar renda para essa família poder comprar outros produtos e bens no decorrer da vida delas. Eu posso, por exemplo, chegar à conclusão de que se eu comercializar esse tecido no meu município, eu vou fazer com que a durabilidade dele, se ele for de boa qualidade, dure 7 anos sem precisar de eu comprar novamente essa mesma peça. Imagine o que é um empresário oferecer uma roupa que dure 7 anos para uma pessoa que mora no interior do Brasil. Significa economia de 7 anos de não ter necessidade de comprar outra roupa. Posso comprar um sapato, eu posso trocar o óculos para melhorar as vistas. Então, esse negócio de demanda, ele geralmente é algo que nos liberta de alguma ocupação que a gente está em conflito ou em desencadeamento de um problema social. Nós podemos pensar que dentro da economia criativa, as soluções elas devem dar prazer dentro do comportamento em que a gente desencadeia na consumação de um produto. Vamos supor que uma família, a senhora dona de casa, ela tenha mais de 60 anos e todos os dias ela tem que esfregar o chão para fazer higiene, para ninguém adoecer de nenhuma patologia dentro de casa. Qual é o problema dessa mulher? Será que seria ficar agachando para poder espremer o rodo, o pano de chão, para poder arrumar esse piso?
Será que a coluna dessa senhora de acima de 60 anos resiste todos os dias ficar agachando e colocando o pano no balde, esfregando e arrumando o piso? Então eu, como empresário, eu tenho que ver qual é a realidade tecnológica. De repente, na fazenda não tem nem energia elétrica. Então eu não posso pensar em uma solução de vender para essa família um robozinho para limpar o chão. Aqui em casa, a minha mãe, por influência da minha irmã, ela conseguiu essa solução. Que eu separei aqui para vocês verem. Que é essa vassoura aqui. Vocês estão vendo? Essa vassoura, ela tem um balde em que esse material é flexionado dentro do balde e esse movimento de escoar a retenção da água que fica aqui dentro dessa esponja permite fazer com que não haja necessidade de agachar para fazer com que o chão fique seco. Olha quão benéfico foi esse empresário para minha mãe. Ele resolveu o problema dela de secar com pano o chão da minha casa. Simplesmente ela pega esse material, coloca dentro do balde especial disso, fica socando ele e ele já fica seco, sem ela precisar de colocar a mão nenhuma sobre nenhuma parte do rodo. Suponha que um determinado local é muito úmido e que dá sempre gripe, umas 3 ou 4, 5, 7 vezes por ano. Qual é o problema dessa família, desse município? Eu, como empresário, tenho que criar uma solução em que eu zere durante o ano as recorrências de gripe dentro desse município. Às vezes pode ser um xarope, ou um fortificante, ou um tipo de orientação alimentar em que as famílias deixam de ficarem gripadas de 4 a 7 vezes durante o mês. Quando a gente pensa nas demandas, a gente está pensando em qualidade de vida e também estamos pensando em expectativa de vida. É lógico que se eu tiver acesso a um material que me dá garantias de ampliar minha expectativa de vida, eu vou fazer um investimento em mim para poder adquirir aquele produto. Porque vai me permitir avançar dentro da linha do tempo com a qualidade de vida que eu desejo e que eu acredito que eu mereça. E, de um lado, é importante a gente perceber o seguinte, que quando o empresário for se estabelecer, ele deve estar mais coerente com o consumidor, né? Ele deve oferecer um material em que ele diminua a quantidade de aflição, de tensão e de prendimento da pessoa dentro do esquema que ele desenvolveu para oferecer o serviço. Será, por exemplo, que se eu mantenho uma pessoa dentro da minha rede social por 12 horas durante o dia, eu estou sendo benéfico para ela? Será que eu estou retardando os processos de adaptação que ela deveria desenvolver ao longo do dia? De repente eu fazer com que o meu usuário, meu leitor, fique 12 horas lendo o meu material, eu posso estar proibindo ele de lembrar de beber água, que é uma coisa simples que todo mundo tem que fazer todos os dias e que a falta vai gerar deficiências no organismo em que ele pode vir a necessitar de fazer uma cirurgia, por exemplo, para reparar
o organismo dele. Então, a gente tem que ter essa coerência quando for ofertar um serviço, de ser libertário também em relação ao consumidor. A gente não pode comprometer de forma nenhuma com a solução que a gente encontra a adaptação dessa pessoa em relação às mutações do ambiente. Eu não posso oferecer um serviço que impeça a pessoa de comer na hora correta que ela deve comer. Porque eu estaria prejudicando a expectativa de vida dela. A essencialidade de servir com um produto um cidadão é exatamente você oferecer uma mais-valia, uma vantagem, um benefício que permite fazer com que esse cidadão evolua e caminhe junto com você. Que o seu negócio contribua socialmente para ele se desenvolver. Então, dentro do contexto de economia criativa, eu tenho que oferecer, dentro do meu produto, uma conexão de cultura, em que ele possa desenvolver em termos de uma história de vida, em que o comportamento dele social ou dentro de casa lhe permita ter a vantagem e o favorecimento em virtude da aquisição do objeto que eu ofereci para ele como empresário. Vocês conseguem entender? Parte muito da questão de você ter um posicionamento dentro do seu município. De repente, a gente vê muito no exterior soluções do tipo de flexibilidade em que eu compartilho automóveis com várias pessoas da minha cidade. É claro que se eu compartilhar, eu vou ter uma redução de custos, eu não vou pagar IPVA. Eu não vou ter que pagar pneu para trocar, porque eu só vou ter o custo do automóvel durante a faixa de trânsito que eu estiver utilizando. É uma solução que a gente importou dos Estados Unidos e da Europa e que ela reduz custos da pessoa. Mas será que ela é a solução ideal para a realidade brasileira? Será que ela gera emprego ou desemprego aqui dentro do Brasil? O nosso momento econômico é o mesmo momento dos Estados Unidos da América ou da União Europeia? A gente tem que pensar, quando a gente importa as soluções de outros países, se a solução é benéfica ou não para a nossa realidade econômica. Qual é a nossa realidade econômica? Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Vocês conseguem entender? Então nós temos que pensar que dentro dessas soluções de economia de acesso, nós temos que ter uma reflexão para ver a curva de benefício entre a demanda e a oferta da solução que a gente oferece para a sociedade. De repente, para uma cidade como a capital São Paulo, uma solução de atendimento em que eu desloco todos os meus empregados para trabalharem dentro das suas próprias residências, eu reduzo o custo do meu empregado e reduzo o custo também da minha empresa. Qual é a solução mais benéfica? Ele compartilhar o carro para ir ao trabalho ou ele ficar em casa trabalhando para mim, para minha empresa? Vocês entenderam? Realidades
distintas: União Europeia, América do Norte e América do Sul. Nem tudo que a gente importa está no mesmo tempo econômico para a utilização da mesma solução nesses mercados. Nós precisamos ter essa coerência de quando chega até o nosso país uma solução vinda do exterior, para a gente poder reunir os pensadores, fazer uma roda de fala para a gente saber se é benéfico ou não a gente introduzir a novidade no nosso tempo tecnológico. Porque na atualidade nós estamos necessitando de ampliar o nível de emprego dentro do país inteiro. Então, pensar em criatividade também é você fusionar o que vai rodar aqui dentro do cérebro em conexão com o objeto que você comprou. Se esse objeto é áspero, poroso, e me dá gastura quando escrevo, ele vai atrapalhar meu processo de criação quando eu estou escrevendo. Ele tem que estar calibrado dentro de uma textura, no qual os pensamentos que vão aflorar em conexão à solução que eu estou ofertando para as demandas de quem quer escrever dentro da minha cidade, permite fazer com que eu posicione os pensamentos da pessoa em liberdade de utilizar o material que ela adquiriu. De repente, um celular, ele é uma solução ou é um problema. Depende do que tipo de conexão mental eu estou oferecendo para o usuário. Tem celulares que é um problema enorme você conseguir atender uma ligação. Dá pane, você não consegue deslocar o dedo para atender a ligação, dá falha no painel. Né? Então, quando você for oferecer um produto, se o problema, por exemplo, é a água potável que não está boa no município e você consegue fazer um filtro em que você garante a saúde da pessoa ao beber a água, essa sua solução, além de ser a ótima para a saúde, ela tem que ser uma solução que menos complicações neurais, mentais, decorrem da utilização desse filtro. Das peças não estarem com problema, às vezes hora funciona, hora não funciona, ou entope a torneira. Então, quem quer empreender, a primeira coisa que tem que fazer é pegar uma folha em branco e começar a ativar a lembrança de todos os problemas que as pessoas se queixam ao longo do dia. E você vê se você tem a condição de proficiência de atender todas as demandas relativas àquilo que você observou. De repente, a queixa de uma área é que as pessoas não estão conseguindo assistir televisão porque um sinal pirata está invadindo a televisão. E você é formado dentro de uma área em que você consegue encontrar uma solução que proteja os televisores da sua área. É assim que a gente vai conseguindo gerar riquezas dentro do município. É observando o que as pessoas estão demandando e a partir dessa observação você vai produzindo aquilo que retira a pessoa do conflito. Você vai aproximando ela do bem-estar e elevando a expectativa de vida dela. Obrigadinho e até mais.